Fala, minha gente, boa noite a todos vocês. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Hoje vamos começar um pouquinho mais tarde. O pessoal já está começando a trabalhar, né? Não prejudicar o pessoal que está voltando do trabalho mais tarde. A gente tem esse compromisso agora aqui às 21 horas, tá bom? Beleza, gente? O assunto hoje é de extrema importância, né? Porque nós vamos falar aqui sobre o arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Aproveita da oportunidade, queridos. Convida o máximo de gente que você pode convidar aí, tá? Em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, 15 de junho, são 9 horas e 2 minutos. Aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. Amém? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, vocês que já estão entrando aqui conosco. Tá bom? Sei que hoje vai ter muitas perguntas e de antemão quero logo avisar a todos que é impossível numa live dessa a gente falar tudo sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Tem muita coisa, tem muitos detalhes, tem muitas fontes, tem muita referência, muita escritura. Vamos lá, com calma, né? A gente vai aqui aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Então, hoje, teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Amém? Aleluia. Então vamos convidar aí o máximo de gente para a gente aprender aqui a palavra do Senhor nessa noite, tá? Manda aí essa live aí, manda o link dessa live aí para as pessoas que estão aí, seus amigos, seus familiares, convide-os aí. Amém? Pastor Jackson, maravilha. O homem do gogó de ouro. Aleluia. Lembrando que amanhã, terça-feira, é o nosso dia de jejum, né? Estaremos jejuando aí, uma causa santa, né? Justa, em favor da nossa casa, da nossa família, para que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria nas nossas decisões, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou sentindo falta ainda de alguns obreiros da nossa igreja, tá? Amém? Falta de alguns obreiros aí, estou sentindo falta hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória! Amém. William, meu amigo, você faltou na nossa reunião, William? O que houve? Aleluia! Estaremos voltando no dia 22, né? 22 de junho. Aleluia! E Thaís, como é que está a família? Pastor Belardo, e aí, Pastor Belardo, deu certo lá aquele contato? Hã? Amém, Pastor Belardo, esposa, sejam bem-vindos. Maria Luísa, minha esposa, está entrando agora. Seja bem-vinda também, tá bom? Amém? Bom, nós temos muito que falar hoje. Wendel, grande obreiro. Nós temos muito que falar hoje sobre a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Porque a gente já falou sobre o arrebatamento parcial, né? Nós já falamos sobre o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Então chegou a vez da gente falar sobre aquilo que a gente acredita que seja, né, a teoria mais fundamentada nas escrituras, que é a pré-tribulacionista, tá? E lembrando que Jesus Cristo está às portas, irmão, tá? Não temos mais tempo para estar brincando, não. Há muitos ventos de doutrina, muitas coisas erradas, né? A gente vê. Amém? Aleluia. Um abraço, meu amigo Pastor Caio, né? Lá de Santa Catarina. Como é que tá aí o frio? Chegando a época do frio, né, cara? Frio frio, né? É frio, é. Chegando o frio aí, né, querido? Amém? Como é que tá aí? Tudo em paz, querido? Terra boa, né? São Francisco do Sul, que é uma das praias mais bonitas do Brasil, né? Então vamos lá, o que a gente pode falar da teoria do arrebatamento pré-tribulacionista? Digamos, de antemão quero dizer que essa teoria a terceira interpretação predominante sobre a questão do arrebatamento, né, na tribulação. É a teoria pré-tribulacionista, que fala que a igreja, né, corpo de Cristo, o seu todo, será por ressurreição e por transferência retirada da terra
antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. É isso que a gente crê, amém? É isso que a gente prega, né? É isso aí, Caio, muito frio aí, né, querido? Um abraço aí pra você, sou seu pai, né? E um abração aí pra sua mãe, né? Foi muito bom o tempo que a gente teve aí. Quem sabe a gente volta aí novamente, né? A minha esposa tá mandando um abraço aí pra ti também, tá? Muito bom conhecer aí a sua terra, ficar na sua casa aí. Foram dias maravilhosos, tá bom? Amém? Aleluia. Oh, glória. Né? Então, queridos, continuando a falar sobre a teoria, né, do arrebatamento pré-tribulacionista, a base essencial da posição de arrebatamento pré-tribulacionista, a gente tem que ter uma base, né, e saber porque que a gente crê, saber porque a gente acredita, porque o arrebatamento pré-tribulacionista, ele descansa essencialmente na premissa maior, né, ou seja, o método literal de interpretação das Escrituras. Isso é a parte fundamental, certo? É a parte fundamental da gente desenvolver, né, essa teoria e acreditar porque que ela é a correta. Porque ela, né, na sua essência, né, o método literal está de acordo com a interpretação das Escrituras, diferente do método alegórico, né, que a gente viu as outras, né, as outras teorias, tá? Os pré-tribulacionistas, eles acreditam na interpretação dispensacionalista da palavra de Deus, né? Eu prometo a vocês que eu vou fazer uma live só falando sobre o dispensacionalismo, né? Tá certo? Vai ser muito bacana essa live, tá? A gente falar. Tá bom? Falar da teoria pré-tribulacionista, ela vai demandar umas 3 lives, porque o assunto é extenso, é muito grande, né? Certo? A igreja e Israel são 2 grupos distintos, para os quais Deus tem um plano divino, tá bom? A igreja é um mistério, segundo o apóstolo Paulo, não revelado no Antigo Testamento, tá? Então, se você não fizer essa distinção, separar o que é igreja, separar o que é Israel, você vai fazer confusão na interpretação, né, das Escrituras, né? Será que eu posso dizer que a igreja é o novo Israel? Será que eu tenho fundamentação bíblica para dizer isso? Claro que não, né? Bom, essa era que a gente vive, né, de mistério, né, insere-se no plano de Deus para com Israel por causa da rejeição, né? A gente sabe que Israel rejeitou o Messias na primeira vinda, né, e Deus então passou a trabalhar com a igreja, né, desde o seu surgimento em Atos capítulo 2, né? Que até, rapaz, esse plano de mistério, né, que a igreja deve ser completado antes que Deus possa retornar seu plano com Israel, né? Então, essas considerações, elas surgem no método literal de interpretação. Então, eu não posso, né, usar outro método a não ser o literal para interpretar o que é igreja, o que é Israel, o que é que significa a grande tribulação, o que é que significa o arrebatamento, né, a 70ª semana do livro de Daniel, né, o profeta Daniel, tá? Então a gente precisa estar atento para os argumentos essenciais do arrebatamento pré-tribulacionista. Primeiro, qual o método correto para se entender, né, o arrebatamento pré-tribulacionista? O método literal de interpretação, tá? Ele exige, o método literal de interpretação, ele exige um arrebatamento pré-tribulacionista da igreja, tá? Amém? Tá? Por favor, queria que vocês se manifestassem se estiver, né, surgindo dúvidas, tá bom? Então, o método literal de interpretação, ele aplicado de maneira coerente,
leva necessariamente a outra conclusão, de que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, a igreja será arrebatada antes da 70ª semana, né? Certo? Aí, o que a gente tem que entender? Será se você entende a 70ª semana, ou seja, a natureza da 70ª semana, por que ela existe? Tá? Qual é o objetivo de Deus? Né? O que Deus tem preparado, né, para essa 70ª semana? É isso que nós vamos aprender, tá? Tá certo? A natureza da 70ª semana. Então, existem várias palavras usadas no Antigo e no Novo Testamento em referência ao período da 70ª semana. Agora, quando elas são examinadas em conjunto, oferecem a natureza essencial ou o caráter desse período. Tá? Então, quais seriam então a natureza, né? Ou seja, qual o caráter do período, né, da grande tribulação? Bom, em Apocalipse 6, 16, 17, a gente vai ver um dos caráteres, dos objetivos da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, 16, 17, né, fala da ira, diz assim: e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira, marca aí da ira, tá? Da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, a natureza da grande tribulação é a ira do Cordeiro, ou seja, a ira de Deus. O texto aqui é bem claro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Outra passagem no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no verso 18, a palavra do Senhor diz assim: iraram-se as nações e veio a tua ira. Grave a palavra ira aí, tá? E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, mais um versículo aqui, atestando o caráter, né, da grande tribulação, ou seja, a ira de Deus. Tá? Tem outras passagens em Apocalipse, vocês podem acompanhar. Tá? Apocalipse 14, 19. Vocês podem fazer o seguinte: vocês podem já ir marcando essas passagens e do lado vocês colocarem a ira de Deus, ou seja, o caráter de Deus na grande tribulação. É assim que a gente estuda a palavra, tá? Vocês vão lendo, vão marcando, tá? E vão acrescentando, né? Então, Apocalipse 14, 19, e o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande largar da ira de Deus. Mais uma vez aí aparecendo a palavra ira. E Apocalipse 15, 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse 15, 1. Então, se perguntar aqui para vocês, qual é o caráter da grande tribulação? Ira. A ira de Deus. Apocalipse 15, 7 também fala: um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Amém? Então aqui mais uma vez aparece a palavra ira, né, mostrando a natureza da grande tribulação. Ira de Deus. Né? Tem mais. Apocalipse 16, 1 e Apocalipse 16, 19. Apocalipse 16, 1. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Mais uma vez a palavra ira, tá? Outra referência é Apocalipse 16, 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então vocês vendo aí que várias passagens em Apocalipse
falando da ira. Tá? Vamos ler mais uma passagem aqui. Tá? Mais algumas passagens. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa é uma promessa muito bacana para nós, igreja. Está falando aqui que Jesus Cristo vai nos livrar da ira futura. Ou seja, que ira futura é essa? A grande tribulação. A igreja ela não faz parte dessa natureza de Deus aí, que é a ira, que vai cair sobre a humanidade, especificamente Israel, particularmente Israel. Então essa é uma passagem maravilhosa, né, que nos dá muita esperança, que nos enche de esperança, que nós não vamos passar por este momento terrível, né, de ira que cairá sobre a nação. Por quê? Porque particularmente em Israel? Por que essa ira de Deus? Porque Israel negou Jesus Cristo, o Messias. Eles pecaram. Eles pecaram, rejeitaram o Messias, né? E o ápice da rejeição foi a crucificação de Cristo. Tá? 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou, ou seja, ele está falando para a igreja. Deus não destinou a igreja para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a igreja está fora deste momento. Né? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá? Aí vem umas passagens aqui no Velho Testamento, né? Sofonias, capítulo 1, versículo 15 e o 18. Né? Sofonias, profeta menor. Tá? Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Amém? 1 Tessalonicenses 5,9. É o livramento para nós, igreja. Gente, observa esse versículo em Sofonias 1,15. Olha a natureza da grande tribulação. Vamos lá? Dia de indignação, de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, de trevas, de escuridão, de nuvens e densas trevas. Eita! Então, de tudo isso, Deus está livrando nós, a igreja. Amém? Nós, igreja, que acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista, não passaremos por isso. Tá? Sofonias 1,18 diz: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Que dia é esse? Grande tribulação, né? Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Observe que esse período de grande tribulação não é uma coisa localizada, embora, né, a natureza da grande tribulação particularmente seja destinada a Israel, mas ela vai alcançar o mundo todo. As pessoas vivem hoje como elas querem viver, pecando, né, tá certo? Fazendo aquilo que não presta, usando meios, né, ilegais, né? Você vê quantas pessoas, né, trabalham, né, receberam o auxílio do governo, funcionários públicos. Meu amigo, você acha que um coração desse presta? De forma alguma. Perversidade. Né? Isso mostra a natureza do homem, da pecaminosidade do homem. Muito bem, então a gente viu aqui, né, a natureza, né, um dos atributos do caráter, da natureza da grande tribulação de Deus, que é a ira. 2, julgamento. Tá? Se alguém me pergunta qual é a natureza da grande tribulação, vamos lá, pela ordem: ira. 2, julgamento. Amém? Aleluia. Apocalipse 14, 7. Abram a palavra.
Apocalipse 14, 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, seu julgamento. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Julgamento. Apocalipse 15, 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém? Grave aí a palavra juízos, julgamento. Tá? Isso era um corinho que a gente cantava muito, né? Na década de 80. Eu cantei muito esse corinho na década de 80 na igreja, né? Amém? Apocalipse 16, 5 e 7. Hoje a gente vai ver muito livro do Apocalipse, né? Referências. Apocalipse 16, 5 a 7. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então nós estamos vendo aqui a natureza da grande tribulação, que é julgamento. Julgamento, queridos, todos aqueles que negaram essa salvação maravilhosa que Deus deu a nós em Cristo. Apocalipse 19, 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Julgou a grande prostituta. Julgamento sobre os malvados, sobre os perversos, sobre aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Um outro, atributo, a natureza de Deus, da grande tribulação, é a indignação. Então vamos lá, pela ordem. Olá, Yara, seja bem-vinda, Yara. Então, pela ordem, né? Vocês lembram? Primeiro foi ira. Segundo, julgamento. Terceiro agora, indignação. Isaías capítulo 26, verso 20 a 21. Aleluia. Isaías capítulo 26, versículo 20 a 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Vocês lembram? No começo dessa quarentena, que muita gente viu esse versículo de forma errada. Quem lembra disso? No começo das nossas lives, até alguém se manifestou e perguntando sobre esses versículos. Quem lembra? Isaías 26, 20 e 21 está falando da grande tribulação. É um momento de indignação. Amém, queridos? Essa é a interpretação correta. Tá? Esta é a interpretação correta que se dá essa passagem. Refere-se ao período da grande tribulação. Certo? Isaías 34, 1 a 3. Aí o Everton se lembra. Valeu, meu querido. Memória boa, né? Tá comendo muito peixe, né? Isaías 34, 1 a 3.
chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. E ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. O texto aqui está bem claro, está falando, né? Ouça a terra, né? Vós, povos. Amém? O texto aqui é bem claro. Todas as nações. Amém? Então assim, as pessoas ficam falando às vezes, mas Deus não está vendo a maldade. Deus está vendo, irmãos. Tá? Deus está vendo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tá? Isso é bíblico. Certo? A gente colhe aqui nessa terra e no porvir também. Tá? As pessoas dizem assim, eu já vivo o inferno. Não vive ainda nada aqui. Você não sabe o que é o inferno. Você vive uma vida, né, ruim porque você fez escolhas ruins. Certo? Por isso. Tá? Então, momento de arrependimento. Tá? Momento de arrepender-se. Pedir perdão a Deus. Confessar os seus pecados. Né? Porque no momento que você faz isso, Deus aplaca a sua ira sobre a sua vida. Amém? Bom, vamos lá, queridos. Me ajudem aí pela ordem. O que nós já falamos aqui? Primeiro, vamos lá, Isaac. O que nós falamos aqui? O caráter da grande tribulação. 1 foi o quê? Ira. 2. 1 foi ira. Quem lembra o 2? Julgamento, juízo. Quem lembra o 3? Indignação, acabamos de falar. Hã? E agora, 4 é castigo, meu irmão. Você quer ficar nesse momento ruim aí da grande tribulação? Alguém quer passar pela grande tribulação? Só a gente está falando, o sangue de Cristo, perdão, né? Confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ter uma vida exemplar no altar de Deus, tá? Então, castigo, 4, Isaías 24, 20 e 21. De todo cambaleará a terra como o ébrio, como o bêbado, né? E será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Quando a Bíblia está falando de reis, está falando dos governantes que se esqueceram de Deus. Por isso que nós temos que orar por essa nação, né, irmãos? Esse país, amanhã é dia de jejum, né, queridos, da nossa igreja. Estaremos orando jejuando pela nossa casa, pela nossa família. Amém? Aleluia. Ora, se as pessoas não conseguem se concentrar aqui em 1 hora de live, significa dizer que elas não conseguem nem ler a palavra de Deus em casa, tá? Essa aqui é a verdade. 5. Né? Então, ira, né? 1, 2, julgamento. 3, indignação. 4, castigo. 5, a hora do julgamento. Tá? Deus tudo vê, queridos. E Deus tem um momento certo para todas as coisas. Para nos abençoar. Também para mandar castigo sobre aqueles que não lhe obedecem. Amém? Então 5 é a hora do julgamento. Apocalipse 3:10. Eu gosto muito dessa passagem. Grave essa passagem, né? Marquem essa passagem. Tá? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Ó, promessa para mim, promessa para você, promessa para a igreja. Tá? Deus vai nos guardar de quê? Da hora da tentação, né? Marca aí, ó, hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Deus tá, esse versículo está falando de quê? Da grande tribulação que há de vir sobre
o planeta Terra. Né? Agora, vai cair sobre quem esse julgamento? Sobre todos aqueles que negaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Gente, essas lives que nós vamos fazer a partir de hoje sobre a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista vai ter muita informação, tá? E a gente vai estar repetindo aqui outras coisas que nós já falamos em lives passadas. É o momento, né, de você estar atento, não perder, anotar todas as coisas e estudar em casa, tá certo? Aí vem 6, a hora da angústia, né? A hora da angústia, Isaac Newton. Qual o texto? Jeremias 37. Abram aí. Hora da angústia. Amém, né? Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia tão grande que não houve outro semelhante. Veja aí, né? E é tempo de angústia para quem? Para Jacó. Ou seja, para Israel, para a nação de Israel. Particularmente, né, como já falamos, né? Mas é todo mundo, mas particularmente para Jacó, porque a Bíblia diz o que em João 1,12? Ele veio para os seus, né, para os judeus, né? Eles rejeitaram, né? Amém? 7. Destruição, né? Destruição. Referência, Joel 1,15. Prometo para os irmãos também que eu vou fazer uma live aqui só sobre o livro de Joel, lá, aquela passagem lá de Atos 2 que Pedro cita. Tem coisas tremendas ali, tá? Em Atos 2, tá bom? Então Joel 1,15. Ai do dia, né? Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação, ou seja, uma destruição do Todo-Poderoso. Hein? 8. Trevas. Vocês lembram de tudo até agora ou não? A Thaís está me ajudando aí, está colocando aí, né, Thaís? Então vamos lá, repetindo. 1, ira. 2, julgamento. 3, indignação. 4, castigo. 5, hora do julgamento. 6, hora da angústia. 7, destruição. 8, trevas. Texto, Joel 2:2. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, como nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aleluia. Sofonias 1:14-18. Esse texto aqui é grandinho, mas dá para ler, tá? E vamos lá, vamos ler comigo aqui. Sofonias, capítulo 1, versículo 14-18. E os irmãos aí, estão aprendendo? Estão acompanhando, irmãos? Amém? Os irmãos aqui no Facebook, alguma dúvida? Maria Luísa, me ajuda aí, minha querida. Alguém me informa se a Vitória está online? Tá? Vou mandar aqui um abraço especial para ela. Vou mandar um abraço aqui especial para o pessoal do Face, que está nos vendo aqui. A Raquel, a irmã Senira, quem mais, Maria Luísa? Dona Ângela. Dona Ângela, um prazerzão, viu? Amém? A sombra, né? Aparece aqui. Aleluia. Aleluia. Que é o Isaac aqui, no maior conforto do lar. Ô glória, minha família que está aqui me ajudando. O Isaac está aqui do meu lado, aqui no maior conforto, me ajudando. Minha esposa também está aqui, a Gabi deu uma saída, mas também está atenta. Então vamos continuar. Bom, um abraço aqui para todo mundo que está online aqui também no Facebook, tá bom, queridos? Sofonias, capítulo 1, 14-18. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação, um dia de angústia, de alvoroço, de assolação, um dia de trevas, irmãos, e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas,
dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra, veja só, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Queridos, então a gente viu, através das Escrituras, Novo e Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento aí, no livro de Apocalipse, tá? Nós vimos a natureza da grande tribulação, né? Que é ira, julgamento, indignação, castigo, né? Hora de julgamento, hora da angústia, destruição e trevas. Aleluia! Então, eu quero mencionar aqui para vocês, falar aqui para vocês, que todas essas referências que nós lemos, que são naturezas da grande tribulação, abrangem todo o período de 7 anos, não apenas parte dele, como dizem os mesotribulacionistas, né? Então, todo o período é assim caracterizado, de ira, de julgamento, tá? Momentos terríveis, né? Terríveis. Né? Então, a natureza, se alguém lhe perguntar, pastor, qual é a natureza da tribulação? Tá? Aí você responde com 2 palavrinhas. E aí? Qual é a natureza da grande tribulação? Ira e julgamento. Ira e julgamento divinos. Essa é a natureza da grande tribulação. Tá? Escute. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele suportou a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar, lá naquela maldita cruz. Sofreu a nossa morte. Agora, se você está nele, e eu também, nós que estamos nele, tem algo tremendo para a gente. Ele suportou ali a morte no nosso lugar. Você está em Cristo? Amém? Se nós estamos nele, escute o que eu vou dizer agora. E se você puder escrever glória a Deus aí, eu agradeço. Porque eu vou dizer aqui algo muito forte para mim e para você. Cristo suportou a ira e o julgamento de Deus em nosso lugar. Você lembra o que Jesus Cristo falou na cruz? Pai, por que me desamparaste? Lembra disso, né? Sabe por que ele suportou? Nós estamos nele. Você está em Cristo? Porque nós, igreja, não seremos julgados. Você pode dar uma glória a Deus aí? Não seremos julgados. Nós fomos julgados lá na cruz. Lá na cruz nós fomos julgados. E fomos absolvidos da condenação eterna pelo sangue de Cristo. Existe algo mais magnífico do que isso? Amém? Deus bateu o martelo assim, ó. Pá! Olhou para você e disse, você está absolvido pelo sangue do meu filho. Não tem mais nenhuma culpa. Ontem eu ministrei sobre isso, lembra? No culto à noite? Ontem eu ministrei sobre isso, pastor Jacques. Aleluia! Ontem eu ministrei sobre isso. Nós somos nova criação. Nós estamos em Cristo. Passado morreu, passado de pecado já foi embora. Aleluia! Oh, glória! Escuta, meu irmão, você não nasceu para morrer no inferno, não, querido. Você nasceu para ir para a glória em Cristo Jesus. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Grave esse versículo aí. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, veja o que diz o versículo 10.
ira para outros, mas salvação para nós no arrebatamento. Quer vigiemos, quer durmamos. Amém, queridos? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se ele desse aí agora, tocasse a trombeta, soasse o nosso nome aí, hein, gente? Que maravilha, né? Agora, amém? Podemos continuar? Glória a Deus. Amém, queridos? Esse momento aqui, eu comecei 9 horas, né, para fazer um teste na nossa live, porque a maioria das lives elas começam 7 ou 8 horas da noite, né? Aí tem muita gente que deixa de assistir nossas lives porque elas estão nas lives, né, que começam às 7, 8 horas. Então a gente resolveu começar às 9. Né? É um momento até mais sossegado aqui e tal. Amém? Então quando terminar esse momento de confinamento, né, de quarentena, a gente vai continuar essas lives, mas só que a gente vai começar às 9 ou 9 e meia, vamos discutir qual é o melhor horário. Ou até 10 horas, né, quem sabe. Tá? Então assim, vamos falar agora da extensão da 70ª semana. Tem muita informação agora, tá? Muita informação agora. Continua aí com a caneta, o caderninho de anotação, né? A Bíblia, tá certo? Extensão da 70ª semana. Então, você ainda tem dúvida? Claro que eu acho que você não tem mais dúvida de que o período da grande tribulação vai ser o derramamento da ira divina por toda a terra. Ok? Amém? Estamos começando agora, meu amigo Romário. Aleluia. Então, embora, né, esse período de derramamento da ira e do juízo de Deus, do julgamento de Deus sobre toda a terra, esse período também é particularmente dirigido a Israel. Né? Tá certo? Qual é o fundamento? Jeremias 37. Tá? Jeremias capítulo 37 é o fundamento. Particularmente toda a terra. Particularmente, especificamente, Israel. Então, o que é a grande tribulação? Tecnicamente falando, é a ira de Deus sobre o mundo todo, especialmente sobre Israel. Fundamento, Jeremias 37. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Olha o que diz o texto. E a gente tem que ser fiel ao texto. Tá? E é tempo de angústia para Jacó. Né? Que é Jacó? É a nação de Israel. Amém? Agora existe uma promessa, né? Ele, porém, será salvo dela, né? Ou seja, Deus também vai salvar Israel justamente no período da grande tribulação, que é um período de purificação da nação de Israel para que eles possam entrar no milênio, né? Com Cristo reinando. Então, os acontecimentos da 70ª semana são acontecimentos do dia do Senhor, ou dia de Jeová. Né? Amém? Então, esse uso, né, do nome da divindade realça o relacionamento que Deus tem com Israel, né? Um relacionamento peculiar. Aí envolve as alianças que Deus estabeleceu, né? A aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica e a própria nova aliança em Cristo Jesus, né? Então, o Daniel, o profeta Daniel diz, né, no seu livro, né, Daniel 9, 24, né, ele fala 70 semanas, Daniel 9, 24, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo, ou seja, sobre Israel, né, e a tua santa cidade, Jerusalém. Então, observem, irmãos, que não há mistério, né? Hermeneuticamente falando, não há mistério para interpretar a Bíblia, né? Porque um dos princípios da hermenêutica é que as escrituras se interpretam, né? Tá certo? Então, aqui, o que você entende, né? Você talvez nunca tenha lido essa passagem. Suponhamos que você esteja lendo comigo aqui pela primeira vez. Daniel 9, 24. Então o que é que diz aqui? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo, Daniel? Qual é o povo de Daniel? Israel. Sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade de Daniel? Jerusalém. Então todo o período, né, os 7 anos, né, faz referência
a Israel e a cidade santa de Daniel, que é Jerusalém. É simples você interpretar esse texto, né? Não tem dificuldade. Tá certo? O problema é que há muita confusão dentro das igrejas evangélicas com relação a o que é igreja e o que é Israel. Eu mesmo fiz muita confusão, né, antes de ser pastor, né? Deixa eu ver, a minha filha nasceu em 99, 2001, né? 2001 acho que eu fui quando ela tinha 2, 3 anos, né? 2002, né? 2002 eu fui ordenado pastor lá em São Paulo, né? Então, mas antes, né? Tinha toda uma vida numa igreja e tal, antes de ser pastor. E muitas vezes eu mesmo fiz confusão com relação à igreja de Israel, porque a gente ouve, a igreja é o novo Israel, a igreja está vivendo aquilo que Israel não viveu, né? As promessas para Israel pertencem à igreja. Não é bem assim não, gente. Tá? Não é bem assim não. Quando eu falo isso, eu estou alegorizando ou espiritualizando os textos sagrados. Eu não tenho essa liberdade de espiritualizar os textos. Deus não nos deu essa capacidade fantasiosa de criar essas interpretações não, gente. Amém? Porque a igreja primitiva não interpretava dessa forma, né? Nós já falamos isso aqui, né? E eu sempre vou repetir. É importante a repetição. A igreja ela passou a espiritualizar os textos no século III, século IV, né? Quando a igreja e o Estado tornou-se um, através do imperador Constantino, né? Certo? Agora, veja essa passagem. Por favor, abram aí a Bíblia em Efésios capítulo 3, por gentileza. Vou esperar vocês abrirem a Bíblia aí comigo, tá? Efésios 3, de 1 a 6, tá? Abram aí, por gentileza. Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 6. Queria que vocês abrissem aí. Certo? Amém? Abriram? Nós estamos aqui quase com 50 minutos de live já, né? 10 minutos para 1 hora aqui, né? De live. Deixa eu ver aqui o comentário do pastor Jackson, né? Um tempo atrás, perguntei a um nobre amigo pastor qual a visão que ele acreditava, né? Se era pré-milenarista, né? Pré ou milenarista ou pós. Se ele era milenarista, pré-milenarista ou pós-milenarista. Nobre amigo me respondeu de forma não muito agradável que era Jesus. Ora, mas isso é pra gente rir, né, pastor João? Ele não sabe nem o que é que você perguntou, pastor. Aí, como diz aquele, pisando na maionese, que o pessoal fala, como é que é? Escorregando na maionese. Né? Coitados, assim como esse nobre amigo seu, pastor, tem muitos pastores que não sabem. Entendeu? Não sabem. Aí, o que acontece? As igrejas ficam infectadas, ou infestadas de campanha disso, campanha daquilo. Né? Vamos ver aqui, o Romário fez uma pergunta. Pastor, o senhor acredita que Deus fez nascer a igreja pelo motivo de Israel não ter aceito Jesus? Boa pergunta, eu respondo já. Por isso a importância do estudo das Escrituras. Vamos lá, respondendo a sua pergunta, Romário. Que pergunta maravilhosa. É justamente, Romário, esse texto que eu pedi para vocês abrirem aí, que eu vou responder a sua pergunta. Efésios 3, 1, 6. Né? Eu vou ler o texto e vou responder. Essa pergunta que você faz aí, todo mundo da nossa igreja responde tranquilo, tá? Porque a gente estuda muito isso, a gente trabalha muito isso. Tá? O livro de Mateus, eu não sei qual livro você está lendo, viu, Romário? Certo? Eu não sei. Mas você pode entrar no meu direct, tá? No Instagram, depois, que eu mando para ti o meu WhatsApp, tá certo? Aí eu vou pedir para você ler o livro de Mateus, começar a ler o livro de Mateus. Tá bom? Aí eu vou pedir para você ler
o capítulo 12 e o capítulo 13 de Mateus. Aí tu entra no meu direct, vou passar meu WhatsApp, vou colocar algumas informações preciosas para você, que eu já falei aqui em outras lives. Mas a notícia boa que eu tenho é que está tudo gravado no YouTube da nossa igreja, a Igreja Evangélica Gênesis. Se você for lá, você vai ver lá, tá? O que eu já falei sobre Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu vou começar a responder a sua pergunta, né? O senhor acredita que Deus fez nascer a igreja pelo motivo de Israel não ter aceito Jesus? Sim. Sim. Então vamos aqui, respondendo, fundamentando o que você falou. Por esta causa eu, Paulo, Efésios 3, capítulo 3, verso 1 a 6. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como foi este mistério, grava aí a palavra, mistério, tá? Manifestado pela revelação. Né? Como antes, um pouco vos escrevi. Lembrem-se, vou fazer uma pausa, lembrem-se. Todos os demais apóstolos, com exceção de Paulo, aprenderam ali, fisicamente, né, da presença física de Jesus, durante o seu ministério aqui na Terra. Paulo não. Paulo, ele diz assim, eu sou como um abortivo, né? Porque quando Paulo se converteu, né, a igreja já tinha sido fundada lá em Atos 2, tá? Quando Paulo se converte, não teve nenhum apóstolo que chegou junto a ele para ensinar. Então, quem ensinou Paulo? Jesus. Ele recebeu uma revelação do próprio Senhor Jesus. Se você ler lá 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então ele recebeu de quem? Do Senhor Jesus. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Tá? Então, continuando aqui. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério de Cristo, observe. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, não só Paulo teve a revelação, mas os outros apóstolos, né, também tiveram a mesma revelação. Ok? A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo, né, corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, respondendo a sua pergunta, Romário, certo? O que aconteceu? Se você observar, né, a missão dos 12, quando Jesus envia os 12 apóstolos a pregar o Evangelho, né, primeiro ele envia de 2 em 2, envia os 12, envia os 70, lá em Lucas 10. Tá? Observem, né, claramente que a missão era pregar, né, para Israel. Jesus veio oferecer o reino a Israel. Só que em Mateus 11, eu estou respondendo a sua pergunta, começa a rejeição em Mateus 11. Aí ele faz, Mateus 11, ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, ele faz então um convite agora a todo mundo, não apenas mais a Israel. Aí entra Mateus 12. Em Mateus 12, ele expulsa um demônio, né? E aquilo causa um alvoroço tão grande entre os religiosos, os líderes, os fariseus, certo? Que eles declaram que Jesus Cristo estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Ou seja, o que é que eles estavam dizendo? Eles não aceitaram o testemunho de Jesus como Messias, né, alegando que ele era um impostor, e que não aceitavam o testemunho dele. Rejeitaram-no. Daí entra Mateus 13, que é fundamental entender Mateus 13. Que ele começa a falar dos mistérios do reino. Né? Que justamente os mistérios do reino é o período entre a primeira vinda de Cristo, naquele momento ali, até a segunda vinda com poder e grande glória. O discurso de Cristo a partir de Mateus 13 é diferente.
não mais para Israel, agora abrangendo a todos os gentios. Aí Mateus 16, né? Quando ele chama os, isso está tudo gravado numa live que eu fiz, né, no YouTube, já falando aqui. Aí ele convoca em Mateus 16 os apóstolos e pergunta: o que é que os homens dizem que eu sou? Um profeta, Elias, Jeremias, e vocês? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí ele fala que Cristo revela o Espírito, não a carne. Então, aí ele diz para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra, ele, pedra rocha, né? Pedra pequena, ele, pedra grande, edificarei a minha igreja. Aparece a primeira vez a palavra igreja nas Escrituras. Tá? Que Paulo está dizendo aqui, agora, que eu acabei de ler, em Efésios, capítulo 3, que é o mistério, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Você estava oculto no coração de Deus. Não é o plano B, tá? Não é o plano B. É o plano da igreja para esta era. Amém, querido? Entende agora, Romário? Entendeu agora, querido? Aí se você quiser, amém? Você pode entrar lá no YouTube e ver lá essa live aí completa, tá? Que eu abordo mais coisas, tá bom? Então, continuando, Colossenses 1, 24, 27. Abra agora em Colossenses. Correto. Abra em Colossenses 1, 24, 27. Aí você também lê Romanos 11, viu, Romário? Romanos 11, a partir do verso 25. Né? Que diz que todo Israel será salvo aí, né? Certo? Colossenses 1, 24, 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve, né, oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Então todo o Velho Testamento, ele não fala de igreja. Não fala. Ele fala de gentil, mas não é igreja. Tá? A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus 16, tá? Então, tanto em Efésios, que nós acabamos de ler, 3, e Colossenses 1, mostram claramente que a igreja é um mistério e a sua natureza como um corpo composto de judeus, né? A igreja primitiva era composta de judeus e gentios, não foi manifestada no Antigo Testamento. Então, a igreja não poderia estar, né, nessa e em nenhuma outra profecia do Antigo Testamento. Não tem nenhuma profecia do Antigo Testamento que fale de igreja. Amém? Entendam isso. Se algum pastor falar isso, algum líder espiritual falar alguma profecia do Velho Testamento direcionada à igreja, não existe, está mentindo. Tá certo? Não existe. Paulo diz claramente, mistério que estava oculto. Aleluia. Que foi revelado a partir do momento que eles rejeitaram Jesus. Amém? Então, nós vamos encerrar aqui a primeira parte no Instagram e a gente já retorna. Tá bom? Amém? Estamos encerrando aqui, a gente retorna já. Tá, ok? Aleluia. Só um minuto aqui, minha gente, aqui. Aleluia.
Muito bem, vamos entrar aqui novamente no Instagram. Acabei de gravar aqui, né, o tema dessa live de hoje. Estamos entrando aqui novamente. Vamos ver se as pessoas entram rapidamente para a gente continuar. Tá? Amém. Pessoal do Face, só um momento aqui de paciência, tá bom? Deixa eu voltar aqui a minha música, tá? Música de fundo aqui que a gente está ouvindo, tá, gente? Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão entrando aqui, graças a Deus. Amém. A música ficou bem. Aleluia. Então os irmãos estão entrando aqui, então já podemos continuar, né? De onde a gente parou. Né? Glória a Deus, queridos. Só voltando aqui um pouquinho. Aleluia. Muito bem, os irmãos estão voltando aí. Eu nem vi quem foi que voltou, mas deve ter voltado um monte de gente aí já. Ah, coisa boa, muito bacana. Estou só ajeitando aqui minha câmera, né? Pronto. Então vamos continuar de onde a gente parou, né? Tá? Falando da igreja é um mistério, né? É isso que a gente estava falando aqui. Então, continuando onde a gente parou, tá? Deixa eu ver quem foi que já entrou aqui. Deixa eu ver se todo mundo já entrou. Muito bem. Então, já que a igreja não teve sua existência senão após da morte de Cristo, irmãos, como diz lá em Efésios 5, 25 e 26, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Né? Amém? Pastor, quando a promessa vem para Abraão, Isaac e Jacó a respeito de ser abençoado? Né? Não sei aqui, não sei, deve ter escrito uma palavra errada. Todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Todos, né? Todas as nações da terra. Aqui ele estava se referindo. Os israelitas, gentios, tudo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tá bom? Tudo. Estava se referindo, né? Ali há bênçãos específicas para Abraão, há bênçãos específicas para Israel e há bênçãos específicas universais, né, que atinge todos os gentios da terra. Então, assim, um dos princípios da prosperidade não é que você está declarando a palavra, ou determinando a palavra, como tem aí, né, muitos malucos aí falando aí, declaro, não. Um dos princípios da prosperidade é orar pela paz de Israel, orar pela nação de Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todo mundo, terra toda, universo. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Né? Que a igreja, já que a igreja não teve sua existência senão após a morte de Cristo, né? Depois da morte de Cristo, então, se não depois da ressurreição de Cristo, ou seja, morte, e logo vem a ressurreição de Cristo, aí diz Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Gente, só me avisa se o meu som está alto, tá? Me avisa aí, tá? Se estiver incomodando, eu aqui baixo mais, tá bom? Colossenses 3, de 1 a 3, Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo, né, em Deus. E Efésios,
1, 19 a 20, diz assim: e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita no céu. Então, eu falei aqui da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Né? E vem agora o quê? Morte, ressurreição, ascensão, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, né? Lá em Pentecostes, como o início de todos os seus mistérios a favor, né, da igreja, a favor do crente, naquele que acredita em Deus. Então, Atos 2, né, que é o surgimento da igreja. Então, queridos, a igreja não poderia constar das primeiras 69 semanas da profecia de Daniel, gente. Então, já que a igreja não faz parte das primeiras 69 semanas que estão relacionadas apenas ao plano de Deus para com Israel, a igreja, escute, não pode fazer parte da 70ª semana, que está mais uma vez relacionada ao plano de Deus para Israel, né? Depois que o mistério do plano de Deus para a igreja for concluído. Isso é a coisa mais simples e lógica do mundo. Ora, se as 69 semanas de Daniel foram todas direcionadas a Israel, por que a última semana vai ser direcionada para a igreja? É uma coisa sem sentido. Se eu interpretei corretamente, né, a profecia de Daniel, 69 semanas para Israel, eu tenho que entender que a última semana, a 70ª semana, também vai referir-se a Israel. Eu não posso misturar o literal com o alegórico. É isso que as pessoas fazem. Elas misturam e acabam caindo em confusão. Porque não entende que Deus tem um plano para a igreja, que Ele está trabalhando nesse plano agora, que é a era da igreja, né? E que Ele vai começar a trabalhar com Israel novamente quando a igreja for trasladada, quando a igreja for arrebatada, que é o período da grande tribulação, que é o período da purificação do Estado de Israel, para que Ele venha reinar sobre Israel. Isso é algo lógico, minha gente. E até matemático, né, Isaac? Algo lógico. Amém? Então, você sabe qual é o propósito da 70ª semana de Daniel? Amém? Nós vamos só mais esse tópico, aí assim a gente encerra essa live de hoje, tá bom? Porque é muita coisa, muita informação e a gente acaba, né? Vocês acabam se perdendo, acabam não pegando todas as informações. Sexta-feira, eu queria só combinar com vocês. Que tal de começar às 9 horas, sexta-feira? Vocês topam? Amém? Mesmo horário, sexta-feira, 9 horas. Eu acho que para mim é melhor. Né? Amém? Porque tem pessoas que já voltaram a trabalhar, né? Aleluia. Ok, então a gente começa às 9 horas. A Ana Elizabeth ali ganhou. Carmelo, ok. Ok, Josué. Valeu, gente. Valeu. Então vamos lá. Eu vou só nesse tópico aqui e a gente vai encerrar. Vou só agora fundamentar esse tópico. Tá? O propósito da 70ª semana. Tá? Pega aí caneta, papel, Bíblia na mão. Ok? Vamos aprender o propósito. A gente já viu a natureza, né? Vamos ver o propósito da 70ª semana. Então, se alguém lhe perguntar qual a natureza da 70ª semana, ou seja, qual a natureza da grande tribulação, é a ira e julgamento de Deus sobre todo mundo, especificamente sobre Israel. Tá bom? Amém? Qual o fundamento? É bom de fundamentar, né? Jeremias, né? Amém? Profeta Jeremias. Só olha lá, 33, tá? Então, vamos lá. Qual o propósito da 70ª semana? Bom, as escrituras, queridos, elas indicam que existem dois propósitos principais, tá, a ser cumpridos na 70ª semana. Então, quantos propósitos principais? 2. A ser cumpridos na 70ª semana. Primeiro propósito está declarado em Apocalipse 3:10. Então, você pega lá a sua Bíblia, pega a passagem de Apocalipse 3:10, aí você anota do lado lá. Primeiro propósito, né, da 70ª semana. Amém?
esse texto é para todo mundo decorar. A igreja tem que decorar esse texto. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso é uma promessa maravilhosa para nós, igreja, que nos deixa fora deste período. Fora por quê? Porque tudo que Jesus conquistou na cruz, como diz a música, é direito nosso, é nossa herança. Amém? Então ele pagou a nossa pena. Por que eu vou pagar a pena de novo? Não tem necessidade. Vai pagar a pena, pagarão a pena aqueles que rejeitaram Jesus. Né? Amém? Então, olha que maravilha. Também eu te guardarei da hora da provação. Essa provação é a grande tribulação. Certo? Então, há várias considerações importantes, né, neste versículo. Tá? Independentemente de quem participará deste período de provas. Tá? Ok? Primeiramente, vemos que este período, ou seja, a grande tribulação, tem visto os que habitam sobre a terra, e não a igreja. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. A igreja não vai estar na terra nesse período. A mesma expressão ocorre em Apocalipse 6:10. Olha o que diz Apocalipse 6:10. Pega aí rapidamente. Na abertura lá dos selos. Né? Apocalipse 6:10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, quem que vai estar habitando sobre a terra nesse momento? É um monte de gente que rejeitou Jesus. Especificamente Israel. O judeu que não entregou a vida a Jesus. Tá? Amém? Apocalipse 11:10, agora, vamos lá. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Você vai ler no contexto, você vai entender que essa passagem está falando sobre, né, as duas testemunhas. Né, e eles morrem, eles estavam felizes por isso. Né, que as duas testemunhas tinham uma palavra de quê? De julgamento. Né, sobre a ira de Deus, sobre o julgamento. Então, e os que habitam na terra, ou seja, quem vai estar habitando na terra? Todos menos a igreja. Todos menos a igreja. Certo? Apocalipse 13:8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Observe esse versículo, porque tem muita gente fazendo confusão aí. Tá? E adoraram quem? A besta. Está falando da besta aí. Todos os que habitam sobre a terra. Então, nesse período, onde as pessoas vão ter a marca da besta, a igreja foi o quê? Arrebatada. A igreja não está sobre a terra. Né? Amém? Lembram lá qual é o fundamento, né? Apocalipse 3, né? Que a gente leu, 3:10. Lembram? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre, né, o mundo inteiro. Entendeu? Então, aí tem muita gente que diz assim, né? Ah, pastor, começou já aí, não sei o que, os selos, né? a marca da besta. Meu amigo, se você está preocupado com a marca da besta, é porque você vai ficar na grande tribulação. Amém? Crente cheio do Espírito Santo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, não vai ter marca de besta coisa nenhuma. Por quê? Porque quando a besta for colocar a sua marca, onde é que vai estar a igreja? A igreja não vai estar mais nesse plano de terra. A igreja vai estar onde? O céu, ter sido arrebatada. Amém? Aleluia. Pastor, os que vêm da grande tribulação em João, né? São os crentes que tiveram a segunda chance? Meu querido, boa pergunta. Na grande tribulação vai ser dada uma nova chance, sim, para aqueles que não foram arrebatados. Aqueles crentes nominais, né? Que diziam que eram crentes, mas na verdade nunca foram crentes, porque as suas obras falaram sobre suas vidas. Essas pessoas que não morrerem,
que vão estar vivas no período tribulacional, vivas aqui na Terra, se elas realmente se converterem, são essas pessoas. Amém? As pessoas aí. Né? Amém? Vai ser difícil? Né? Não vai ser fácil não, irmão. Não vai ser fácil não. Amém? Porque o momento é esse. É o momento desse. O momento de aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O momento da graça. Né? Amém? É o momento da graça. Rapaz, essa sua pergunta é fantástica. Esses serão a noiva de Cristo também? Essa sua pergunta é fantástica. E tem muita gente que não sabe responder não, viu? Aleluia. Muito bem. Esses que você está falando são aqueles que vão se converter no período da grande tribulação. Né? Aqueles que vão resistir à besta, vão resistir o falso profeta, o anticristo. Então, eles serão a noiva de Cristo também? Não, claro que não. Né? A noiva de Cristo é a igreja que vai subir. Amém? Aleluia. Tá? Esses que vão se converter na grande tribulação vão entrar no período, né, na era milenar. Eles vão estar governando, vão entrar para reinar com Cristo na era milenar. Amém? Mas não, o privilégio da noiva, a noiva é para aqueles que serão arrebatados. Né? A igreja arrebatada, amém? Mas a gente vai falar sobre isso, viu? Sua pergunta é excelente. Eu vou trazer aqui muito fundamento sobre isso, sobre a sua pergunta que você está fazendo aqui agora. Porque tem muita gente que faz mau uso disso, né? Não entendem isso. Tá? Eu não sei se eu já falei, não, acho que ainda não. Então vamos aqui, Apocalipse 13, 12. Gente, pode fazer pergunta aí, como o Romário está fazendo, tá bom? Ok? Aleluia. Serão súditos do reino? Sim. Josué está dizendo, serão súditos do reino, aqueles que vão se converter no período da grande tribulação. Amém? Aleluia. Porque a chance foi dada, né? A chance foi dada antes da grande tribulação, para que as pessoas entreguem sua vida. A igreja. Quem é a noiva de Cristo? A igreja. Tá certo? Se eu pensar que eles são a noiva de Cristo, então eu já coloco aí a teoria mesotribulacionista, não a teoria pré-tribulacionista. Né? Porque quem pensa assim é a teoria mesotribulacionista. Está completamente infundada. Mas vamos para Apocalipse 13, 12. Tá? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam, tá vendo? Os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Querido, a gente vai falar quem é a besta, tá? Eu sei que vocês estão doidos para perguntar aí, pastor, quem é essa besta? A gente vai falar especificamente, tá certo? Agora, escute, nós estamos falando do propósito da 70ª semana, tá? Não fique aí triste, porque nós vamos falar tudo isso detalhadamente. Quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o anticristo, quem é o dragão, tudo isso. A gente vai falar aqui pormenores, né? Tá certo? Amém? Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e toda tribo, e língua e povo. Esse evangelho eterno é o que está lá escrito em Mateus, né? Que também tem muita confusão. Mateus 24, 14. Né? O evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Tem muita gente que atribui esse versículo à igreja. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja não é responsável para estar pregando o evangelho de reino, coisa nenhuma. Nem muito menos dizer que o Jesus não voltou porque a igreja não pregou para todas as nações. Isso é mentira, nem existe isso. Tá? A igreja é responsável para pregar o evangelho, boas novas, não é o evangelho do reino. Amém? Né? Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Josiane, o que é que ela está dizendo? A igreja entrará no milênio em corpo glorificado, diferente dos súditos do reino, correto? Depende, viu, Josiane? Sim, a igreja entrará no milênio com o corpo glorificado. Não há nenhuma dificuldade em entender isso, porque lembra de Mateus 17, né? A transfiguração.
né? Quando Jesus Cristo aparece ali, e aparece dois profetas ali com ele, dois homens de Deus, né? Moisés, né? E Elias, que também estava com o corpo glorificado, né? E Cristo com o corpo glorificado falou ali com Pedro, né? Com João e com Tiago. Então não há nenhum problema nisso, tá? E vocês lembram que quando Cristo ressuscitou, né? Você vê que ele passou ali, né? Estavam fechados, os apóstolos estavam reunidos ali fechados, numa casa, com as portas trancadas, e ele entrou ali, mesmo com as portas trancadas, né? Amém? Isso não há nenhum problema. Aí a outra parte da pergunta, diferente do SUS do reino, correto? Depende. Aqueles que no período da grande tribulação, né, morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, tá? Vão ressuscitar para reinar. Se eles vão ressuscitar, ressuscitarão com corpos glorificados também. Os que estiverem vivos, os crentes, no período da grande tribulação, que estiverem vivos, tá? Eles entrarão no milênio, tá? Com o corpo que ele tem, tá certo? Porque ele não morreu. Ok? Respondi sua pergunta, querido? Amém? Então, Apocalipse 3:10, né? Lembra do texto lá que a gente leu? Apocalipse capítulo 3, versículo 10? Quem lembra? Né? Que é uma promessa para a igreja. Então, Apocalipse 3:10 dirige-se aos habitantes da terra, né, daquele dia, aos que se estabeleceram na terra como se fosse sua verdadeira casa, aos que se identificaram, né, com o comércio e a religião da terra. Tá certo, querido? Visto que este período está relacionado com os que habitam a terra, os que se estabeleceram em sua ocupação permanente, não pode ter nenhuma referência à igreja que seria sujeita às mesmas experiências se estivesse aqui. Tá? Há uma outra consideração a ser notada aqui, é o uso, né, infinitivo, né, do verbo tentar. Certo? Amém? A Thaís está perguntando, pastor, quem é a prostituta de Apocalipse? Eu vou deixar para falar, para responder, Thaís, depois, tá bom, querido? Eu respondo. Como eu falei para vocês, tudo que se refere ao livro do Apocalipse, nós estaremos trazendo aqui à luz. Tá certo? Então aqui, para a gente concluir essa primeira parte aqui. Tá certo? Lembrando, irmãos, que nós estamos falando agora, tá certo? Do propósito da semana, da 70ª semana. Ok? Então, o primeiro propósito está declarado em Apocalipse 3:10. Tá certo? Ok? Agora para o segundo propósito. O segundo propósito, ou seja, a segunda consideração, né, a ser notada aqui é o uso do verbo tentar, o infinitivo do verbo tentar, para expressar propósito. Né? Ou seja, é perazai. O que é que significa isso? Infligir males a alguém para provar seu caráter e a sua constância na fé. Amém? Todos os habitantes da terra que não aceitarem Jesus no período da grande tribulação morrerão com a vinda de Jesus. Corretíssimo. Só vai entrar no milênio para reinar com Cristo também aqueles que são crentes. Amém? Crentes. Tá? Essa pergunta sua são cenas dos próximos capítulos que nós vamos estar aqui fundamentando. Tá? Amém? Eu acho que eu vou fazer uma live, né? Deixar vocês à vontade, só para fazer perguntas. É que vocês acham? Né? Só fazer perguntas sobre o livro do Apocalipse. Bacana, não é não? Então, queridos, o que é tentar? Ou seja, perazai, é infligir males a alguém para provar seu caráter e sua constância na fé. Então, não há nenhuma referência à igreja, pois sua legitimidade não precisa ser testada, queridos.
A igreja ela foi testada, sabe onde? Lá na cruz. Então, o segundo propósito principal da 70ª semana é em relação a Israel. Tá certo? Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, afirma o seguinte. Olha o que diz. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O profeta Malaquias está falando aqui, né, que Deus vai enviar um profeta, né? Enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá? Então, o profeta declara que o ministério desse Elias, né, Malaquias fala, né, seria preparar para o rei Jesus, né, que estava prestes a vir. Tá? Agora, o que diz Lucas 1,17? O que diz Lucas 1,17? Vocês lembram? Quem lembra aí? Abra a Bíblia aí, Lucas 1,17. Vou pegar aqui. Lucas, capítulo 1, verso 17. Vamos ler? Todo mundo aí, juntos? Lucas 1,17 diz assim: Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, Lucas 1,17 promete-se, né, que o filho de Zacarias, João Batista, né, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. É isso que está dizendo aqui. Tá? Aí quer que diz aqui a passagem toda, né? A passagem. Para converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, a vinda, né, de Elias deveria ter sido um sinal para Israel. Né? Jesus declara assim, Marcos 9. Vou ler aqui para vocês. Marcos capítulo 9, versículo 12. Olha o que é que diz Marcos 9, 12. Marcos 9, 12 a 13. E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O que é que Jesus estava mostrando aqui, irmãos? Aos discípulos. Que João Batista tinha o ministério de preparar o povo de Israel para Jesus, o rei. E para dirimir toda dúvida, a palavra em Mateus, vamos lá, Mateus 11, verso 4. O que é que diz Mateus 11, 4? Ele é bem conclusivo, essa passagem aqui. Mateus capítulo 11, versículo 4. E, né, Mateus 11, 4. Perdão, 11, 14. 11, 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus está falando de quem aqui? Do profeta João Batista. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava por vir. Então, o primeiro ministério de João Batista, era preparar a nação de Israel, né, para a vinda do rei, Messias. Então, o que é que se pode concluir? Só podemos concluir, então, que Elias, que está por vir, antes do terrível dia do Senhor, tem um único ministério. Qual é? Preparar
um remanescente em Israel para a chegada do Senhor. Bom, queridos, isso aqui é evidente que tal ministério não é necessário à igreja, já que a igreja, por natureza, é o quê? Sem mancha, ruga ou qualquer outra coisa. O que é a igreja? A igreja é santa e não tem nenhuma mácula. Hã? Então, esses dois propósitos, a provação dos habitantes da terra e preparação de Israel para a vinda do rei, não tem nenhuma relação com a igreja, queridos. Essa é a evidência complementar de que a igreja, que é eu e você, não entrará na 70ª semana. Amém? Então a gente fica por aqui hoje, tá? A gente vai continuar essa live. A teoria, eu disse para vocês que é muita informação, muito detalhe. Ok? Muita coisa aqui que a gente precisa falar. De escatologia, tá certo? Tá? E fica para sexta-feira. Então, sexta-feira a gente faz 21 horas também, tá bom? 9 horas da noite. Amém? Quem foi abençoado aí? Amanhã, 8 horas normal, tá? Amanhã, terça-feira. Lembrando que amanhã nós temos o nosso jejum. Estaremos jejuando pela nossa casa, pela nossa família, a salvação dos nossos queridos, né? Em nome de Jesus. Amém? Então eu peço para vocês compartilharem essa live, vocês curtirem, vocês podem comentar, podem fazer perguntas à vontade, tá certo? Vai lá no YouTube também, né? Como o pessoal diz aí, dá uma joinha, né? Amém? Comenta, compartilha, curte, tá certo? Amém? E se você ainda não nos segue, siga nossas redes sociais, a nossa igreja, né? Amém? Dos pastores, tá? Siga nossas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Tenha uma noite abençoada aí na presença de Deus, com sonhos maravilhosos, no nome santo de Jesus Cristo. Valeu, queridos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo reine nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Amanhã, às 20 horas, nós temos aqui o nosso culto, né, online, né, culto de oração, mandando fogo no capeta. Amém? Que Deus abençoe. Paz. Pastor Belote, você nem me respondeu lá se deu certo aquele negócio. Então eu vou ligar para ti. Ligo já. Aleluia. E aí, queridos, quem foi abençoado aí? Quem foi abençoado? Aleluia. Deus é bom, né? Amém? Oh, Deus maravilhoso, né, queridos? Glória a Deus. Só um minuto aqui, viu, a gente não fez. Aleluia. E aí, queridos, um abraço bem forte aqui para todos os meus amigos do Facebook. Deus abençoe vocês. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos na nossa oração, jejum, pela nossa casa, pela nossa família, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E logo mais amanhã às 8 horas da noite, nosso culto aqui online de oração, tá bom? Entregando nossa vida ao Senhor e pedindo a Ele graça e misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Semana de bênção para todos.